Vamos começar a nossa aula de português e hoje vamos falar sobre o predicado verbal. O predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece com o sujeito. Exemplo: Léo foi aprovado no SISU. Quem foi aprovado? Foi Léo, o sujeito. Foi aprovado no SISU faz parte do predicado. Então, vamos para a página 11 da apostila. Predicado é a informação dada sobre o sujeito. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado verbal possui como núcleo um verbo significativo ou de ação. O núcleo do predicado verbal é o verbo. Exemplo: aquele menino brincava com uma pipa. O sujeito é aquele menino. O núcleo do sujeito, menino. Predicado, brincava com uma pipa. Tipo de predicado, verbal, brincava, né? E o núcleo do predicado verbal, brincava. Então, o predicado verbal, ele constitui-se de um verbo ou locução verbal que expressa a ideia de ação. Este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. O núcleo do predicado verbal é o verbo, que é chamado de significativo, pois traz em si a ideia de ação. Os verbos do predicado verbal, eles podem ser divididos em dois tipos. Verbo transitivo, precisa ser complementado para que a informação transmitida pelo processo verbal fique clara. E o verbo intransitivo tem sentido completo e não necessita de complementos. Resumindo, predicado verbal, então temos dois tipos: os verbos intransitivos, que não precisam de complemento, e o verbos transitivo, que precisam de complemento. Eles classificam-se em diretos, que exigem objeto direto ligado ao verbo, sem preposição. Então, os verbos diretos são sem preposição. E indiretos, que exigem objeto indireto ligado ao verbo com o auxílio da preposição. Então, diretos e indiretos, eles exigem objeto direto e indireto simultaneamente. A diferença entre direto e indireto é que direto não tem preposição e indireto o verbo é ligado com o auxílio da preposição. Então, o predicado verbal, ele apresenta algumas características. Vamos observar. Ele tem um verbo como núcleo. Ele não possui predicativo do sujeito, termo que caracteriza o sujeito da oração. E ele indica ação. Por exemplo, eles revelaram toda a verdade para a filha. Revelaram toda a verdade para a filha é um predicado verbal. Para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo, isto é, que traga uma ideia de ação. Vamos ver os exemplos abaixo. O dia clareou. Núcleo do predicado verbal, clareou. O verbo, clarear. Chove muito nos estados do sul do país. O núcleo do predicado verbal é chove. Ocorreu um acidente naquela rua. Núcleo do predicado verbal, ocorreu. A antiga casa foi demolida. O núcleo do predicado verbal, demolida. Para entender bem o assunto, vamos observar a próxima frase. Os alunos estudam todos os dias para o concurso. Observem na frase que o verbo estudam evidencia uma ação. O ato de estudar e diz respeito ao sujeito, os alunos.
ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado, todos os dias para o concurso. Porém, como o núcleo do predicado é o verbo estudam, chamamos o predicado de verbal. Agora que nós já aprendemos sobre o predicado verbal, vamos testar o nosso conhecimento fazendo as atividades da página 12, 13 e 14 do caderno de atividades.